Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus parece abandonar a justiça. Parece. Pelo menos a justiça do modo como nós a concebemos. Se listarmos as coisas que nos são ditas por Jesus, como ações que ele propõe, vemos uma lista aparentemente absurda. Amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeia, abençoar os que nos amaldiçoam, rezar pelos que nos caluniam, oferecer a face para quem nos esbofeteia, deixar quem nos toma o manto levar também a túnica, dar a quem pede, não pedir de volta aquilo que alguém tirar de nós, fazer aos outros o que desejamos para nós, amar os inimigos, fazer o bem e emprestar sem esperar coisa alguma em troca. Parece tudo o contrário do que nós entendemos como justiça. Isso porque nós entendemos a justiça como retribuição ou como distribuição. Nós pensamos que é justo se é dado para cada um, dentro da medida, aquilo que é seu. Portanto, pensamos que pura e simplesmente basta distribuir as coisas. Ou nós pensamos que a justiça é retribuir, é dar a quem merece. Eu fiz, mereço, recebo. Portanto, é essa lógica que eu procuro usar em relação às pessoas
E acaba sendo esta lógica que eu penso poder evocar diante de Deus. Deus deve me dar, porque se Ele dá aos outros, deve dar a mim também. Ou então Deus deve me dar, porque eu mereço, porque eu faço isso, porque eu pago o dízimo, porque eu vou na missa, porque eu cumpro os mandamentos. De fato, esta maneira de se relacionar com os outros, na moda da justiça retributiva ou distributiva, ela no fundo acaba por submeter os outros à própria lógica e a Deus a nós ou a nossa maneira de pensar. Notem, Jesus diz, até os pecadores fazem isso. Não precisa ser bom para achar que merece. Não precisa ser bom para achar que é justo dar a ele também aquilo que deu ao outro. Não precisa ser bom para isso. Até os pecadores fazem isso. Os pecadores também amam? Amam. Os criminosos também amam, e muito. Amam os seus. Amam aqueles que os amam. É curioso como que até na natureza a gente pode observar isso. Você pode ver um animal considerado um animal feroz, de quem se deveria temer. Todos os outros animais talvez devessem temê-lo. E, no entanto, você vê afagos entre ele e seu filhote. Entre ele e a sua parceira, por exemplo. Então não é questão pura e simplesmente de amar porque é amado, de receber porque pensa merecer, de distribuir porque deve dar também aos outros. Aliás, os animais ferozes também eles partilham, são capazes de caçar juntos, são capazes de comer juntos, deixar o outro comer também. Aliás, os animais são capazes até de se deixar beneficiar por um outro, sem atacá-lo, porque ele oferece algum benefício. E falando dos seres humanos, até os pecadores. Portanto, o ideal que se propõe nestas palavras é o ideal da bondade, é o ideal da generosidade, é o ideal da misericórdia. Misericórdia, perdoa quem não merece. Perdoar quem merece não é ser misericordioso. Ser bom de verdade é como se fala de Deus aqui. Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Enfim, esta misericórdia e esta generosidade são a marca da justiça de Deus. A bondade. Deus é bom. Por que é que Deus faz o bem para o ser humano? Não é porque o ser humano merece, e não é porque ele pura e simplesmente dividiu entre todos os seres humanos de maneira igualitária. Deus distribui os bens e Deus é bom para com o ser humano porque ele é bom, a bondade reside nele. E é isso que se pretende para o ser humano, pelo menos para aquele que quer ser fiel a Deus, esse Deus que é Pai, que é misericordioso, revelado por Jesus Cristo. E, no final das contas, a medida dessa justiça não é a retribuição e não é a distribuição. A medida é a generosidade, é a bondade. Se eu for generoso, Deus, que é bondoso até com os ingratos e os maus, não se deixará vencer em generosidade. Por isso, o Evangelho termina dizendo que uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Que medida? A medida será a retribuição e a distribuição. Eu penso que mereço mais do que este. Será que mereço mais do que aquele outro? Deus é que sabe. Ou
a justiça como distribuição, eu não tenho, por isso devo receber tanto quanto aquele outro, porque eu tenho menos. Mas esse olhar para quem está por baixo, e este que tem menos ainda, talvez então devesse ser tirado alguma coisa de mim para dar aos outros. Se fosse distribuir mesmo, talvez a maior parte das pessoas que pensa ter o direito de receber teria que dar. Só Deus é que sabe isso. Então, a justiça, ou a medida que ele propõe, é a medida da bondade, da generosidade e da misericórdia. E isso só é possível se a gente praticar aquilo que essas palavras dizem. Mas este modo de viver é impossível de ser vivido por imposição. É impossível impor esse modo de vida a alguém, porque ele depende de uma mentalidade nova, ousada, corajosa. Só é possível viver isso para quem verdadeiramente escolher essa nova lógica. Por isso a questão aqui não é tanto dizer eu sou obrigado a fazer isso. Obrigado? É impossível obrigar alguém a fazer isso. A questão é assim que eu quero viver? Quero me entregar à generosidade, à bondade e à misericórdia de Deus? Quero. Então eu preciso ser bondoso como Ele. Eu preciso praticar a mesma lógica que eu desejo que seja praticada comigo também, a generosidade. Eu não quero receber só o que eu penso que tenho direito. Eu não quero receber só o que eu acho que é justo porque todos têm direito. Eu quero me entregar e fazer o máximo que eu puder para me surpreender eternamente com a generosidade de Deus. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.